Glórias a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Amém? É interessante que muitas vezes, principalmente no meio cristão, assim, evangélico, alguns chamarem gospel, sei lá o nome que você quiser chamar, mas no nosso meio, às vezes a gente ouve pessoas, até na boa intenção, mas vamos dizer que o irmão A está passando por uma luta, por um problema, aí chega o irmão B para ele, como eu disse, na melhor das intenções, diz assim: ô irmão, você não pode aceitar esse mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E essa cena não acontece muito, E veja só, como eu disse, o irmão B, na melhor das intenções, fala isso, querendo incentivar o irmão A a lutar, se levantar contra aquele mal. Só que quando ele diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e muitas vezes, até o pastor mesmo pregando, diz: pessoal, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Só que essa é só metade da verdade. Isso que a pessoa falou a mentira, não, mas não está completo. Porque o que a Bíblia diz é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para a gente ter o resultado do diabo fugindo de nós, e aí vamos pensar, com a doença que ele colocou, com o problema financeiro que ele trouxe, com o problema familiar que ele está colocando a família e assim por diante, para nós termos o resultado do diabo fugir da nossa vida, então duas coisas são necessárias e não apenas uma. A primeira é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e como consequência ele fugirá de vós. Então, quando você for falar para alguém, no sentido da pessoa lutar, se levantar, não diga só assim: resista ao diabo. Diga: irmão, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e aí sim o diabo vai fugir de você. Porque a gente vai falar mais para frente, permitindo Deus, apesar que eu acredito que eu já preguei isso aqui, que a autoridade ela só vem quando primeiro nós nos submetemos a Deus. Nenhuma autoridade nós vamos receber para repreender o diabo, para expulsar o diabo, se primeiro nós não nos sujeitarmos a Deus. Então, o título da mensagem hoje que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês é: resistir a Deus ou ao diabo? Porque tem muita gente que quer resistir ao diabo, mas está resistindo a Deus, mas não está se submetendo a ele primeiro, e dessa forma a pessoa jamais vai ter condições de resistir ao diabo. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é nos sujeitar a Deus. Agora, se sujeitar, ou como a Bíblia usa o termo aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, é um termo assim um pouquinho distante do nosso vocabulário, pelo menos o vocabulário ali do dia a dia. Mas o que vem a ser isso então? Eu peguei aqui o termo que foi traduzido aqui como sujeitai-vos, do original bíblico, que é o termo, não sei se a pronúncia é esta, mas upotasso. Então, quando a Bíblia diz lá sujeitar, está dizendo upotasso a Deus. Isso aqui é da língua grega. E o que quer dizer isso? Presta atenção. Organizar sob, subordinar, sujeitar ou colocar em sujeição, sujeitar-se, daqui que veio a tradução ali, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito. Aí faz uma observação: um termo militar grego significa organizar, uma divisão de tropa numa formação militar sob o comando de um líder.
O uso não militar dessa palavra era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir a responsabilidade e levar uma carga. Olha só, eu quis trazer aqui a tradução, porque isso aqui é fantástico. Então, sujeitar a Deus é tudo isso aqui. São todos esses sinônimos da palavra. Se sujeitar a Deus é a gente obedecer a Ele. Se sujeitar a Deus, como diz aqui, né, é uma atitude voluntária de ceder ao Senhor, de fazer a vontade de Deus, de levar uma carga. Então, se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós jamais vamos ter condições de resistir ao diabo, e por conseguinte, ele jamais vai fugir de nós. Amém? Então, o primeiro passo aqui é nós nos sujeitarmos a Deus. E aí vem a pergunta: será que nós estamos nos sujeitando a Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos nos rendendo ao Senhor, né, nessa atitude voluntária, como diz aqui, de ceder, de fazer a vontade de Deus? Aí, muitas vezes, num primeiro momento, a gente logo diz: claro, pastor, mas com certeza, né, eu obedeço ao Senhor. Mas será mesmo? Porque a Bíblia, ela nos mostra algumas coisas. Quer ver? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Isso aqui é Estevão, no seu discurso, perante ali as autoridades de Israel, e ele fala algo aqui muito interessante. Ele está fazendo toda uma explanação bíblica aqui, e aí ele chega no versículo 51, ele já está concluindo a sua ideia, e ele diz assim: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Presta atenção, gostaria que você guardasse essa frase: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vamos continuar. Assim vós como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora fostes traidores e homicidas. Até aí está bom para nós. Como eu disse, eu quero que você foque nessa frase. Ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que nós temos que resistir a quem? Ao diabo. Amém? E a Deus, o que nós vamos fazer? Nos sujeitar, obedecer, ceder voluntariamente à vontade dele. Só que a Bíblia está dizendo aqui que alguns israelitas, e aqui está se dirigindo principalmente aos anciãos ali, aos sacerdotes e tal, mas não apenas a eles, mas também a todo o povo que está ali, e ele está dizendo: olha, vocês são incircuncisos de coração, tem uma dura cerviz é a pessoa não se inclinar, não se submeter, né? E ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E a gente precisa parar para ver se nós, quem sabe, não estamos, à semelhança do que eles fizeram, agindo de uma maneira igual ou parecida. Se nós não estamos também resistindo ao Espírito Santo. Porque entenda, resistir ao Espírito Santo é resistir a Deus, é resistir à vontade de Deus. É quando Deus fala algo para nós na sua palavra, e mesmo sabendo aquilo que a Bíblia diz, nós decidimos fazer algo ao contrário daquilo. Então nós não estamos nos sujeitando a Deus, pelo contrário, nós estamos fazendo o quê? Resistindo a Ele. Amém? Por isso a pergunta: resistir a Deus ou resistir ao diabo? A Bíblia manda nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, mas tem gente pegando o caminho inverso. Tem gente que vive resistindo àquilo que Deus fala, mas toda a tentação que vem, a pessoa está caindo. Toda a sugestão de Satanás, a pessoa não resiste, ela obedece, ela faz aquilo.
tudo que a sua carne lhe pede, a pessoa está fazendo, mas aquilo que Deus manda, aquilo que está na palavra de Deus, ou até mesmo aquilo que Deus vem dando uma direção para nós. Porque entenda, Deus fala através da sua palavra, e essa é a maneira principal de Deus falar, e a maneira pela qual nós julgamos todas as outras formas. Mas Deus também, o Espírito Santo, e a Bíblia fala sobre isso, também fala com a gente por aquilo que é chamado de testemunho interior. É quando, vem no teu coração de você fazer algo. É quando, vamos supor, vamos criar uma situação, às vezes você, antes de dormir, ou até acorda à noite assim, e vem aquela vontade de orar, vem aquele desejo de orar. Na verdade, não um desejo em si, mas vem algo lá no seu interior dizendo, ore. Aí a pessoa diz, poxa vida, agora estou cansado, estou com sono. Ah não, agora não vou orar não. O que a pessoa está fazendo? O que a pessoa está fazendo, gente? Está resistindo a Deus. Às vezes, vem até aquele impulso para você falar de Jesus para alguém, para você se oferecer para fazer uma oração para alguém. Poxa vida, mas aqui no meio da rua, não, mas no meu trabalho, não, mas como é que as pessoas vão me ver, ou vão ver essa atitude? Não vou fazer isso não. Então, a pessoa ela não percebe que ela está resistindo a Deus, resistindo ao Espírito Santo de Deus, resistindo àqueles impulsos que Deus muitas vezes coloca no nosso coração, de nós fazermos algo para o Senhor, ou de buscar a Ele, ou de evangelizar, ou de fazer qualquer coisa para Deus. E a partir do momento que nós estamos resistindo a Deus, isso então rouba de nós a capacidade de também resistir ao diabo. Porque se eu estou resistindo a Deus, por óbvio, eu não estou me submetendo a Ele. Se eu não estou me submetendo a Ele, eu não tenho condições de resistir ao diabo. Amém? Então o que eu preciso fazer é obedecer a Deus. O que eu preciso fazer é dar ouvidos à voz do Senhor. Você quer ver um outro texto? Vamos para Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Olha que interessante que a Bíblia nos ensina aqui. Hebreus 3, 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, quando? Hoje, a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Eu acho muito fantástico esse texto, e a própria e aqui a Bíblia diz, que é o Espírito Santo que está falando isso, e diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. O que é isso senão resistir ao Espírito Santo? O que é isso senão resistir a Deus? Então perceba o que eu estou falando, é que tem muita gente, em vez de estar resistindo ao diabo, às tentações, aos desejos da sua carne, a pessoa está fazendo o oposto, a pessoa está resistindo a Deus. Porque nós vamos entender, como a Bíblia mesmo nos ensina, que o Espírito milita, luta, briga contra a carne. Aonde, de um lado, está o Espírito, que nos leva a fazer a vontade de Deus, e por outro lado está a carne, por causa da natureza caída, por causa do pecado de Adão, que inclina a fazer a vontade do diabo, do erro. E ali estamos nós no meio, decidimos para que lado nós vamos nos inclinar. Então perceba que a partir do momento que eu me sujeito a Deus, me inclino para as coisas de Deus, automaticamente eu estou resistindo às coisas da carne, porque uma é o oposto
da outra. Uma é uma força oposta à outra. Agora, se eu me inclino para as coisas da carne, eu estou resistindo, então, às coisas de Deus. Logo, se eu estou resistindo às coisas de Deus, então é porque eu estou me inclinando para as coisas da carne. E o que a Bíblia diz? Resista, melhor dizendo, se sujeite a Deus e resista o diabo. Mas tem muita gente, como a Bíblia está dizendo aqui, indo pelo caminho oposto. E aí o que é interessante nesse texto é que a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz. O que me leva a crer que todos os dias Deus quer falar com a gente. Que todos os dias Deus quer nos dar orientação, Deus quer nos dar direção, Deus quer nos guiar. Todos os dias Ele quer nos edificar na palavra dEle. Todos os dias Deus quer falar com a gente. O grande problema é que nem todos os dias nós estamos dispostos a ouvir aquilo que Ele tem para falar. E o que é isso, né? A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. O nosso coração precisa estar sensível à voz de Deus. Resistir a Deus é quando a gente endurece o coração. É quando a gente sabe qual é a vontade de Deus, sabe o que é que a palavra de Deus diz a respeito de determinado assunto, mas a gente decide fazer o contrário. E para a gente decidir fazer o contrário, aí precisa acontecer isso, o coração se endurecer. Você está entendendo? O coração se tornar endurecido ali, o coração se tornar insensível para Deus. Porque todas as vezes que a gente dá ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, então o nosso coração vai se tornar mais quebrantado, mais amolecido para o Senhor. Mas toda vez que a gente decide deixar de ouvir a Deus, nós estamos então fazendo isso, endurecendo o nosso coração. E essa é uma atitude terrível, uma atitude que vai nos levar para longe de Deus. Você quer ver? Vamos continuar a leitura, que a gente parou no versículo 9, vamos continuar. Olha só, versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus está falando ainda lá do povo de Israel, mas aí vem uma advertência para nós. Olha só: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que um coração, que lá começa dizendo, não endureça o seu coração? E endurecer o coração nós temos um coração mau, um coração infiel. E a Bíblia diz que qual que vai ser a consequência disso? Se apartar, se afastar, estar longe do Deus vivo. E tem muitas pessoas que não estão podendo experimentar essas manifestações de Deus. Não estão podendo experimentar esses milagres. Lá onde a gente começou, Tiago 4, de ver o diabo fugir, amém? De ver o diabo ter que pegar a trouxinha dele e sair correndo. E muita gente não está vendo esses milagres, por quê? Porque está longe do Deus vivo. E por que está longe? Por causa de um coração mau, de um coração infiel, de um coração que vai resistindo a Deus, que vai levando a pessoa para cada dia estar mais longe de Deus. E entenda, às vezes a pessoa está tendo na igreja, às vezes a pessoa está com a Bíblia na mão, às vezes a pessoa continua ali com as suas práticas de vida, suas práticas cristãs, vou assim chamar. Vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta, pai de choro, oh, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, mas porque a pessoa vai resistindo a Deus, resistindo ao Espírito Santo, cada dia a pessoa está mais longe de Deus. Repito, às vezes não está longe da igreja. O nosso problema é enxergar assim, alguém saiu da igreja e fulano se desviou. Verdade, que sai da igreja se desviou, mas tem muita gente dentro da igreja desviada também, porque está longe de Deus.
porque o coração foi se tornando duro, porque vai resistindo a Deus e resistindo a Deus e resistindo a Deus. Então nós precisamos tomar uma decisão: nós vamos resistir a Deus ou nós vamos resistir ao diabo? Primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa aprender, repito, nas próximas semanas, permitindo Deus, a gente vai voltar nesse assunto, mas olha só isso. Primeiro ponto é a gente se sujeitar a Deus. É uma decisão voluntária de ceder. Senhor, olha, o que eu queria fazer era isso aqui, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Amém? É igual Pedro. Jesus disse para o Pedro: vai ao mar alto e lança a sua rede. O Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Está escondido atrás da frase: Senhor, olha, por mim já tinha desistido. Por mim a rede já está até lavada, não era isso? Já está até guardadinha ali, ó. Por mim eu ia para casa. Por mim eu dava esse dia como encerrado, aceitava o fracasso desse dia. Mas ele diz: mas porque o Senhor está mandando, eu vou lá e vou lançar a rede. Não é o que eu quero fazer, não é o que eu estou com vontade de fazer, mas é aquilo que o Senhor está mandando, isso eu vou fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele colhe aquela grande quantidade de peixes. A Bíblia fala de uma mulher cirofenícia que vai atrás de Jesus. E ela está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, ajuda-nos. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus continuou andando, deixou a mulher falando sozinha. A coisa ficou tão séria, porque a mulher ia atrás dele e clamando, a coisa ficou tão séria que até os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, já que o Senhor não vai fazer um milagre, manda essa mulher embora mesmo, porque ela vem gritando atrás de nós, está o maior barraco aqui, Jesus. Né? A gente está passando vergonha dessa mulher aqui, Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus vira e diz assim: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Meu irmão, para qualquer, como diz a história, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Qualquer um entenderia muito bem do que é que Jesus está se referindo. Olha, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, para dar para você que não é do povo de Deus. E o que aquela mulher responde, mesmo sendo aparentemente ignorada, mesmo tendo uma palavra contrária da sua pretensão, da sua intenção ali, de ir até Jesus? Ela responde para Jesus: sim, Senhor. Meu irmão, a gente está disposto a responder isso para Deus quando Deus nos manda fazer algo que a gente não quer fazer? A gente responde isso para Deus quando a gente está pedindo, né? E quantas vezes a gente vai lá para pedir uma direção de Deus: Deus, será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Mas eu estou doido para fazer isso, né? Na verdade eu quero que Deus concorde comigo que eu possa fazer isso. Deus diz: não, isso aí não é para você. Será que a gente é aquele que diz sim, Senhor, como essa mulher falou? Porque ela diz, né? Sim, Senhor, aí ela completa, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus senhores. E Jesus fica espantado com a fé daquela mulher. Amém? Alguém que está disposto a se sujeitar a Deus. E por isso ela pôde ver um milagre acontecer na vida dela. Por isso ela pôde ver literalmente o diabo fugindo da filha dela. Amém? Porque ela chega em casa e a filha dela está liberta. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar, sabe, de uma maneira criteriosa. Eu olhar para a minha vida, você olhar para a sua, e pararmos para pensar: será que eu não estou resistindo a Deus? Deus me manda fazer uma coisa, eu faço outra. Eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas eu estou fazendo aquilo. Porque se nós estamos resistindo a Deus, uma só coisa é verdade, que a gente acabou de ler: nós estamos se apartando por causa de um coração mau, por causa de um coração infiel, por causa de um coração enrijecido, endurecido. Nós estamos cada dia nos apartando de Deus vivo. E isso não é nada bom. Amém?
e que a gente possa se arrepender e verdadeiramente se sujeitar a Deus. Esse é o primeiro passo. Aí depois a gente pensa em resistir o diabo. Mas se nem se sujeitar a Deus a gente não está fazendo, meu irmão, não vai querer resistir ao diabo, porque você vai se enfiar numa confusão grande. Porque se nem a Deus não obedece, vai arrumar uma confusão grande. Então que a gente aprenda a se sujeitar a Deus. Amém? Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus bem bonito.